a preparando dos irmãos das ofertas da nativa, de um novo rei que nasceu para nos livrar da cativa. Somente para nos salvar, veio o Filho do Eterno, abrindo as portas do céu e fechando as do inferno. Que prazer seria o nosso de um dia poder beijar seus pés, levando a paz à nativa, esperança, amor e fé. Meu nome é Pedro Paulo Manuel Felisberto de Araújo. Eu sou mestre da Jornada de Reis Anjo Serafim. O nosso interesse, vem desde a infância. A gente sempre teve alguém da família que mexesse com folia de reis. O meu tio, principalmente, o Roberto Gomes, durante muito tempo ele foi soldado de jornadas, com irmãs. Hoje em dia roda com a gente aqui na cidade. Então, ao decorrer dos anos, no ano de 2005, meu tio Beto e Simone decidiram ter a jornada deles. E assim, a nossa, a gente vem desde pequeno, desde os 7, 8 anos de idade. Os nossos instrumentos eram materiais recicláveis, eram litros, latas, caixas de descargas. Eram objetos que emitissem som. Então, quando chegava mais ou menos por volta de novembro, dezembro, a gente sempre juntava umas latas que a gente encontrava pela rua fora, litro, ou alguma coisa que desse para a gente poder sair com a jornada mirim. E como a gente não tinha uniforme para poder sair com a jornada, e a gente participava, todo mundo do Procriança, que era o Semana do Delfim, na época eles deram a camisa da Trivela. Era verde fluorescente, e todo mundo tinha aquela camiseta. Então, assim, para a gente sair todo mundo em conjunto, a gente fez com que a gente pegasse e saísse com a bermuda jeans, a camisa da Trivela e os materiais recicláveis para poder sair com a jornada. E em 2005, quando meu tio fundou a jornada dele, a gente passou a tocar os instrumentos recicláveis, e assim, quando ele entregava a dele, a gente pegava. No dia da nossa entrega, usava os instrumentos oficiais da jornada. Da parte bíblica, a folia, na verdade, ela começou desde antes do nascimento. Os profetas, ou os escribas, anunciaram a profecia desde a vinda de Jesus Cristo. Então, a peregrinação dos magos, ela começou, desde antes do nascimento de Jesus, até que eles chegassem depois do nascimento e fizessem as suas ofertas. E historicamente falando, a gente sabe que foram os colonizadores portugueses, e que é uma parte do catolicismo, e que é sincretizado, desta forma. Eu, Pedro Paulo, particularmente falando, hoje em dia não sinto preconceito nenhum dessa parte, até porque onde eu chego eu dou a minha origem. Então as pessoas já sabem, ele é isso, ele é aquilo. É igual, eu não escondo a minha religião, eu sou um bandista. E hoje em dia, querendo ou não, as pessoas me conhecem em várias partes, de todos os lugares, porque eu sou o mestre da jornada. Então eu sou à frente da folia de reis. Os soldados que são guardiões, hoje são guardiões da bandeira, que já foram soldados de Herodes, eles foram enviados, por Herodes para poder matar Jesus que havia nascido. Porque o Herodes, ele queria ser o único rei
daquela região. Ele não aceitava que outra pessoa fosse um rei. Então, naquela circunstância, havia o comentário de que havia nascido um novo rei. Então, quando os magos passaram pelo palácio de Herodes, né, e Herodes ficou sabendo que havia nascido o novo rei do mundo, ele queria adorar, ele disse aos magos que ele queria adorar, mas na verdade a oferta que ele queria era matar o menino. Então ele enviou os seus soldados para que pudesse matar Jesus nascido. Só que quando o soldado chegou lá, conta-se a passagem bíblica, ou as passagens dos antigos, que quando os magos chegaram lá, eles não conseguiram matar a criança. Então o soldado arrependido pediu perdão a Deus. E naquele momento, então, ele deixou de ser soldado de Herodes, passou a ser guardião dos magos. Na verdade, o palhaço denominou-se o nome de palhaço pelas coisas que ele faz hoje em dia, agradar as pessoas, animar as pessoas. Mas se for olhar para o lado religioso, eles são os soldados de Herodes, que hoje em dia não são soldados mais, mas são guardiões da bandeira. Assim, costuma a gente sair os 3 ou os 2 e depois vir o outro, né, para poder ir revezando, porque a gente vira à noite. Então acaba não dando para poder acaba sendo cansativo para eles mesmo, ficar aquele tempo todo pulando, falando versos. Então assim, acaba um descansa e fica só 2, ou então fica os 3. Ou às vezes meu tio quer matar a saudade, às vezes vai lá e brinca um pouquinho em determinada casa. A organização da folia, né, ela começa desde a bandeira. Depois as violas, depois o sino, que é um ponto principal. A viola do mestre, o cavaquinho, o froché, o pandeiro, a sanfona, tarol, caixa. São instrumentos assim que compõem, bumba, instrumentos na composição da manutenção da jornada. São instrumentos essenciais que precisam de ter. Geralmente a gente começa, né, assim, a nossa jornada na noite do nascimento. Ou a gente canta a Anunciação e o Nascimento no Natal, e depois no Natal a gente já começa a cantar a Viagem, e no Ano Novo a gente passa a cantar a Adoração e a Oferta dos Magos. E no dia 6, quando a gente está retornando, a gente já começa a cantar a Volta dos Magos e a Fuga para o Egito. Isso tudo, a sequência é bíblica. Você começa do Nascimento, Anunciação e Nascimento, e vai até a Volta dos Magos e a Fuga para o Egito. Na verdade, eu era um folião normal. Só que eu fui muito de observar o que as pessoas fazem. Então, assim, o meu primo Rodrigo, na verdade, o Luizinho da Santa Terezinha, que hoje em dia me ajuda na jornada, é o meu segundo mestre, e ele até me considera como contramestre, assim, a gente vai distribuindo saberes. Ele cantava de mestre na Folia Mirim. Só que um dia na casa dele, por incrível que pareça, ele não conseguiu cantar nada. Aí, para poder tirar a jornada da casa dele, jornada Mirim, foi um ano que a gente decidiu rodar o Mulher inteiro com a folia de criança. Aí pegou e eu comecei a cantar ali. Aí dali em diante o Rodrigo queria que eu cantasse sempre. Aí quando a folia do meu tio parou de sair com a folia adulta, né, eu acabei assumindo esse compromisso com a bandeira e tô aí até hoje nesse caminho. Ouviu? Segura o Betinho assim!
consagrado o mestre da jornada, né? Em memória, o Carlos Augusto me consagrou, mais conhecido como de Carlinho. Meu padrinho Gilson Basílio, né? Me coroou como mestre da jornada. E tinha outros amigos que hoje em dia não participam mais, mas que estavam presentes e de alguma forma estão presentes aqui. Né? E tem meu amigo Felipe também, que era o mestre da jornada, infelizmente, né? Por descuido ou por desatino da vida, hoje ele não se encontra mais presente, mas está ao lado de Deus, né? As águas levaram ele e a gente está aí. Porque na jornada Mirim a gente não conta, então a gente conta a partir de agora. Quando a gente realmente assume esse compromisso de ler a Bíblia, de entender sobre aquilo. E assim, eu tive grandes mestres, né? Como eu sou Cesário, sou Antônio Cesário, que ele é o meu mestre mais experiente, ele tem 93 anos. Eu tenho o Suadão José lá do Rio de Janeiro também, que é bem experiente também. Eu fui procurando conhecer mestres que fizeram a sua história aqui na cidade. Então, eu fui conhecer o Suadão lá no Rio de Janeiro, eu entro em contato com ele e a gente vai compartilhando saberes. De alguma forma, ele vai me explicando as profecias do sagrado, né? O meu padrinho Gilson Basílio, que é uma pessoa assim, que me dá suporte total para poder manter a tradição, porque ele, no começo, foi ele mesmo assim, que falou assim: não, Pedro Paulo, você consegue, você é capaz. E vamos que vamos, porque no meio da trajetória eu tive muita coisa que me desanimou a ir para frente com a jornada. E ele ali sempre incentivando a buscar e ir à luta. Então, assim, são 3 mestres assim, que me incentivou, né, a manter firme e rica essa tradição aí. Tem também o senhor Joaquim, que é um mestre muito respeitado na cidade também. E assim, a maioria das toadas cantadas, ele até participa da minha co-irmã, né, da Folia da Preta, da Rua Nova. E a maioria das toadas cantadas hoje na região e na cidade foram todas trocadas ou elaboradas pelo senhor Joaquim. Né? O que acontece quando completa 7 anos? Então, você está disposto a mais uma jornada? Não. Então fala pra mim. Eu não estou disposto. Eu Ah, não quero. Estou completando Não, sete ela vai anos. falar o que acontece quando começa 7 anos. Aí a gente vai e pergunta isso. O que acontece? Na verdade, não. Eu não estou disposto, né, a continuar mais esses 7 anos. Eu não digo assim que eu vou parar de sair com a Folia de Reis, ou eu vou parar de acompanhar um outro amigo, então que eu não vá tocar com um outro amigo. É porque assim, a folia é uma sensibilidade muito grande. Então, se você pegar para sair com ela, você tem que ir direto. E assim, durante esses anos, né, acaba ficando um pouco puxado manter essa tradição. Em alguns lugares, você ainda tem pessoas que são devotos, mas outras você vai se perdendo. Então, assim, infelizmente, essa tradição ela tem se acabado. Mas por incrível que pareça, esse ano foi o melhor ano da folia. Porque você viu devotos fiéis que aceitavam a folia de alguma forma. E assim, quando a gente passou nas casas antes, para poder marcar as casas, que é igual a gente faz todo ano, né, muita gente assim, falou assim, que não ia aceitar por conta da pandemia e do que estava ocorrendo, né, nesse período, né, que a gente está passando. E assim, quando viram a nossa jornada, todo mundo de máscara, né, a luva, o álcool em gel e a gente mantendo os protocolos, as pessoas passaram a aceitar a folia nas casas dela. E as pessoas que não aceitavam a folia nas casas dela passavam pelo menos a bandeira, em sinal do seu respeito e devoção. E a roupa de vocês, quem confecciona? Como é que vocês arrumam dinheiro para comprar os instrumentos? Tem algum incentivo? Como é que funciona isso? Durante esses últimos anos, né, a gente tem tido muito incentivo cultural. Né? A gente não pode reclamar porque de 3 anos para cá, com a graça de Jesus Cristo, né, a gente tem tido o incentivo da cultura. Eu tenho muito a agradecer a Alessandra Sesto, né, que é uma pessoa que vive batalhando, né, nessa luta cultural com a gente aí, ou até mesmo o Fernando,
né, a Gilca na Pierre, né, que a gente começou foi no Ciranda Cultural. Eu lembro que eu cheguei na Alessandra Cisso, né, foi no desfile de 7 de setembro, eu nem conhecia quem que era a Alessandra, e falei assim, Alessandra, eu tô te procurando, que mandaram te procurar, porque falaram que você vai poder me ajudar. Entendeu? E ali começou a nossa trajetória. Deixa eu te falar, se não fosse incentivo cultural, vocês estariam fazendo trabalho com dinheiro? Se não fosse incentivo cultural, né, assim, a gente estaria continuando fazendo trabalho normal. Porque assim, quando a gente não tinha incentivo, eu e meu primo tirava 13º, salário, férias, porque sanfoneiro cobra. A nossa jornada tem um mestre, eu sou o mestre, então a gente não precisa pagar mestre. Mas sanfoneiro a gente tem que pagar. E assim, as nossas roupas, né, a gente acabava usando as roupas que ficou da outra gestão da jornada. E desses anos pra cá a gente teve até a oportunidade de estar trocando esses uniformes. Agora, essa questão dos 7 anos, só para a gente complementar. É 7 anos de mestre, é 7 anos da folia, o que é esses 7 anos aí? Então, a minha decorrência é os 7 anos de mestre. Mas os 7 anos que eu tenho de mestre é os 7 anos da folia. Então, assim, mesmo que eu estivesse em outra folia saindo de mestre, eu teria que cumprir os meus 7 anos de mestre. E como assim a gente assumiu a jornada, né, eu e meus primos, a gente tem que cumprir esses 7 anos, nós 3 juntos. Sei. E para terminar, como você vê a folia daqui a 50 anos? Há uma chance dessa tradição acabar? Olha, Sendo sincero. há alguns anos atrás, né, eu dizia que essa cultura estava se perdendo, né? Mas eu acredito que tem muita criança que está buscando, e assim, com essa oportunidade que a gente teve de incentivo, porque assim, quando você monta uma coisa bonita para as pessoas verem aquilo, as pessoas se sentem mais impactadas em querer seguir aquele caminho. E assim, nos últimos anos, né, eu tenho visto muitas crianças que voltaram a essa atividade. Eu tenho um amigo meu, o Jonas, que é mestre de jornada também, é um cara que é excepcional. Considero ele como irmão. Ontem mesmo foi aniversário dele, liguei para ele e a gente conversou numa boa, porque a nossa jornada é co-irmã e onde a gente vê, a gente se abraça, é uma jornada amiga. Na nossa entrega ele esteve presente e a jornada dele começou como uma jornada mirim, assim como a nossa. A história dele é praticamente a mesma história que a nossa. Então, assim, hoje em dia eu tenho com quem eu compartilhar assim, a questão de folia a nível de jornadas, né? Com pessoas jovens que têm praticamente a mesma idade. E esse ano eu tive o prazer de ver uma jornada mirim lá do São Cristóvão, que os meninos, assim, saíram de lata, não tinha uniforme, coitado, não tinha. E fizeram realmente um excelente trabalho. E me surpreenderam e me emocionaram quando eu vi o vídeo deles, quando eu vi a foto deles. E assim, a gente vê essa tradição em outros, né? A gente fica muito feliz e a gente se emociona porque a gente não esquece de onde a gente começou. A história ela se mantém sempre viva, né, dentro da gente. E o incentivo cultural é muito importante. Eu procuro sempre estar incentivando essas pessoas a irem adiante. O Jonas, por exemplo, ele teve, né, a questão de, às vezes, está faltando algum instrumento, eu vou lá e falo assim, não, Jonas, está sobrando esse daqui, leva e toca, porque, graças a Deus, a gente tem conseguido isso. E, assim, quanto mais a gente incentivar as pessoas a permanecerem nessa tradição, né, a gente enriquece essa tradição e não deixa com que ela se perca. E não deixa essa cultura morta.